Olá, eu sou a professora Michele e hoje eu vou gravar um mutirão de correção, tá bom? De língua inglesa. Então vamos lá para a nossa telinha das aulas. A gente teve algumas aulas e elas estão organizadas aqui por dia. Em cada aula nós temos um texto e uma atividade de compreensão textual. Então a gente vai pensar pouco a pouco esses textos, tá certo? Aqui eu vou fazer primeiro a leitura, depois uma leitura mais explicativa para que vocês possam fazer tradução e por último a gente vai para as atividades de compreensão, quando a gente já fez a leitura, tá bom? Sempre você vai precisar fazer primeiro a leitura antes de iniciar a compreensão, porque senão, como que você vai responder questões sobre um texto que você não leu? É como se alguém te perguntasse, como foi o show da banda Rolling Stones? E você não esteve lá. Então, você não vai saber. Então, vamos lá. Aula 1 e 2, são as duas juntas. Foi no dia 2 do 8 e 9 do 8, tá certo? Deixa eu expandir aqui para eu conseguir um lápis. Então, vamos lá. Vou tirar aqui a câmera, porque senão... Não, mas não tem problema. O nosso textinho aqui é Junior's Question. Esse é o nosso título, Junior's Question. Então, pelo título, a gente já sabe alguma coisa. A gente tem aqui question, que parece com a palavra questão, significa pergunta. Então, existe uma lógica aí. Então, a pergunta do Júnior. Esse Szinho com apóstrofo indica de quem é a pergunta, tá certo? Então, ele ajuda a gente a entender que essa pergunta é do Júnior. Sempre que vocês virem esse apóstrofo, esse S, ela está indicando de quem é a coisa, o pertencimento da coisa. Então, se a gente está falando de uma questão, a questão é do Júnior. Junior's question. Continuando. Então, a gente já sabe que aqui quem vai falar, quem vai perguntar, quem vai fazer uma questão é o Júnior. Então, Dad, I have a question, ele diz. E aí, vamos ver a resposta. Sorry, Junior, I'm busy now. A football game is on TV. Go, go, go! I need money. Yes! Really? I need the money for pizza. Go, go, go! And I need a new video game. Yes! And I'm not going to school on Monday. Yes, good! Whoa, this is easy. I am going to the story now. Go, go, go! Bye, Dad! Yes! Sorry, Junior. It's a good football game. Okay, what do you need? Junior, where are you? E esse texto tem uma fonte do Duolingo, tá certo? Ele foi tirado lá do Duolingo. Então, vamos para cá para a tradução, né? A gente sabe que o Júnior, ele chega para falar com quem? Com o pai dele. Dad. Dad significa pai em inglês, tá bom? Então, ele chega e diz, eu tenho uma pergunta. A pergunta do Júnior, né? Então, eu tenho uma pergunta. Ele vai dizer que a gente tem I have a question. Que não tem nenhum segredo. A tradução é exatamente da forma que está escrita. Eu tenho uma pergunta. E aí o pai dele responde, Sorry, Junior. Me desculpe, Júnior. I am busy now. Ele está ocupado. Certo? Aqui, busy significa ocupado. Aqui, para mim, escrever fica muito difícil. Ocupado. Mas faz de conta que vocês estão vendo aí essa palavra que eu estou escrevendo. Não vou mais fazer isso. Ocupado, now. Não é em qualquer momento. Ele está ocupado agora, tá certo? Now significa agora. Agora. Então, o pai do Júnior está ocupado agora.
que ele está dizendo isso? Porque ele não vai poder ouvir a pergunta do Júnior agora. E aí, ele continua dizendo o porquê que ele não vai poder, né? A football game is on TV. Um jogo de futebol. Olha aí como tá fácil de perceber isso aqui. Jogo de futebol. Lembrando que o adjetivo no inglês, né, vem antes do substantivo. Então, essa palavra futebol, que está trazendo informação a mais sobre o jogo, não é qualquer jogo, é um jogo de futebol, ela vem antes da palavra jogo. Então, acho que vocês já perceberam, né? Por exemplo, beautiful girl, pretty girl, small boy, sempre vem o adjetivo primeiro. Então, um jogo de futebol está on, está passando, ó, poderia ser essa tradução, está passando na TV. E aí ele usa essas expressões aqui, ó, go, 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 que ele está dizendo vai, vai, vai. Esse vai, 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 ele está dizendo para a televisão, para o jogo, não é? Está dizendo para o jogo, não é para o Júnior. Certo? Mas o Júnior não entende, o Júnior continua falando com o pai dele. E aí ele diz, ó, I need money. Money em inglês significa dinheiro. Então ele está dizendo que precisa de dinheiro. Need é precisar, money, dinheiro. Eu preciso de dinheiro. Tá bom? E aí o pai dele responde aqui, yes. Já deu para sacar, né? O pai dele está falando sim. Mas será que o sim que ele está falando é para o pedido do Júnior? E aí o Júnior até estranha e diz, really? Realmente? De verdade? E aí ainda vai explicar, né? I need the money for pizza. Eu preciso do dinheiro para pizza. Ele vai dizer pra gente. Aqui, deixa eu marcar as falas do Júnior. E aí o pai dele diz, go, 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 que a gente já tinha visto antes, né? Novamente se repete. Para o jogo. O pai dele está atento ao jogo. E aí ele diz, and, aproveitando aí que o pai dele está desconcentrado, I need a new videogame. Ele precisa de um novo videogame. Aqui a característica vindo antes da palavra novamente, né? Preciso de um novo videogame. A gente diria de um videogame novo. E aí o pai dele responde, yes! Provavelmente naquele momento em que está quase dando certo a partida, a jogada, o lance do jogador. E aí o pai dele responde novamente. E aí o Júnior continua. And I'm not going to school on Monday. Esse eu, not, significa, é a partícula de negação do inglês. Então, eu não, going to, eu não vou no futuro, né? Eu não vou para a escola na segunda-feira. Monday significa segunda-feira, tá bom? Lembrem-se de anotar as palavrinhas que vocês não conhecem. Então, o pai dele responde, yes, good. Novamente, será que o pai dele está falando com ele ou será que o pai dele está atento ali ainda à televisão? Né? A gente aqui, todas as falas do pai dele aqui, a gente percebe que ele não está atento ao que está sendo dito pelo Júnior. E aí, o Júnior ainda diz assim, ó, wow, this is easy. Esse wow aqui do inglês é tipo wow, que a gente fala no português. Wow, this is easy. Isso é fácil, né? Easy é o contrário de hard. Hard, no inglês, quando a gente diz que uma coisa está muito hard, a gente quer dizer que a coisa está muito difícil, não é verdade? Então, hard é difícil. Easy é o contrário de difícil. Então, easy é fácil. E aí o Júnior
diz I'm going to the story now. Aqui a gente consegue perceber que é o Júnior tá falando que o pai dele não vai sair no meio do jogo, né? Então, eu estou going to, novamente, eu estou indo, eu vou, né? Para a story. Story, aqui, ó, escrito dessa forma, significa loja. Ele vai para a loja agora, né? Não é em outro momento, ele vai agora. Ele já tá aproveitando aí o momento. Lembrando que aqui, ó, é diferente de se a gente tivesse escrito aqui, ó, story. Opa! Story, né? Com Y. Ou history. Tá bom? São palavras diferentes, mas que têm uma pronúncia um pouco semelhante e que podem nos enganar às vezes. Esse story aqui significa store, que é da mesma forma que a gente tem a Play Store, né? Apple Store é loja. Diferente de story, que é história, né? No sentido de uma história contada, ou history, que seria o história no sentido da ciência história, né? Então vamos lá. E aí o pai dele responde: Go, go, go! E aí ele diz: Bye, Dad. Tchau, pai. E o pai dele: Yes! Você percebe aqui, ó, a emoção do pai dele. E aí, após esse yes, ele diz: Sorry, Junior. Desculpa, Júnior. It's a good football game. Agora não é só um futebol game, é um good football game. É um bom jogo de futebol. E aí ele diz: Ok, what do you need? Junior, where are you? E aí ele se dá conta de que o Júnior já foi embora, né? O Júnior não é bobo nem nada. E aí a gente vem para cá, nossa atividade de compreensão. Ela tem apenas 3 questõezinhas bem simples. Primeira questão: o pai do Júnior está assistindo a um jogo de televisão? A um jogo de futebol na televisão? Então a gente já sabe que sim, né? Sim. Ou você já quiser responder no inglês, yes. O Júnior interpretou corretamente a fala do pai dele? No. É? Você pode dizer? E aí, o que aconteceu? A gente pode dizer que ele pediu coisas ao pai dele que sem que o pai dele soubesse, né, que estava dizendo sim. Então ele enganou o pai dele. Certo? Aqui você pode responder que ele enganou o pai dele. E agora, por último, na 3, você vai relacionar as palavras a seus devidos significados. Então, a gente tem aqui a palavra dad. Dad significa pai. Opa, meu mouse aqui tá triste. Pai. Então, você vai trazer aqui o A para cá. B, story. Store ou story. B, loja, né? Busy. Busy significa ocupado. Busy. C. Money. Money significa dinheiro. D. Need. Need significa precisar.
Então, a gente vem para cá. Ok? Então, essa é a atividade da aula 1. Completou isso aqui, está com a atividade completa. E o meu mouse aqui só fazendo o mapa. Continuando, a gente tem a aula 3 no dia 16/8, tá bom? No dia 16/8, a gente tem I want a dog. Eu quero um cachorro. Então, hoje o Júnior vai passar por uma situação diferente. Hoje o Júnior quer um cachorro. Então, vamos ver o que vai acontecer nessa história. Certo? Ed and Junior are eating in a park. Ed e Júnior estão eating, comendo. Estão comendo. Onde é que eles estão comendo? In a park. Estão comendo em um parque, tá certo? E aí, o Júnior vai dizer pro pai dele: Dad, I want a dog. Pai, eu quero um cachorro, certo? E aí o pai do Júnior, o Ed, vai responder: Junior, dogs are not easy. Cachorros não são fáceis, tá certo? Dogs need walk every day. Cachorros precisam caminhar todos os dias. Ele vai explicar para o Júnior que ter um cachorrinho é uma responsabilidade. Você não pode simplesmente querer um cachorro e depois deixar o bichinho largado lá, né? Não é como um ursinho de pelúcia ou um brinquedo. E aí o Júnior responde, né? Rebate o pai dele. I like to walk. Eu gosto de caminhar. Então, para ele não seria um problema, né? Já que ele gosta de caminhar. Pelo que ele está dizendo aqui. E aí o pai dele continua. Dogs need toys. Cachorros precisam de brinquedos. E aí o Junior diz: I like toys. Eu gosto de brinquedos. Novamente rebate o pai dele. E aí o pai dele vai dizer: And food for a dog is expensive. E esse and aqui significa e, tá certo? E o i, que é aquele i que é um é, né? No sentido de acrescentar uma informação. Então, e comida para cachorro é cara. E aí o Júnior vai responder: The dog can eat my food. O cachorro pode comer a minha comida. Tá bom? The dog can eat my food. Será que a comida de humano é adequada para um cachorro? E aí o pai dele diz: Junior, where is your book? And where is your fries? Junior, onde está o seu hambúrguer? E onde estão as suas batatas fritas? Fries, batata frita. Certo? O Júnior responde: Ed sees a dog under the table. E aí, o Ed vê um cachorro embaixo da mesa.
under the table. Ed vê um cachorro debaixo da mesa. E o Júnior... E aí pergunta pro Júnior. Júnior, why is a dog under the table? Júnior, por que tem um cachorro debaixo da mesa? Ele pergunta. E aí o Júnior responde. He likes me. Ele gosta de mim. I see this dog in the park every day. Eu vejo este cachorro no parque todos os dias. E aí não dá nem tempo de terminar de falar. E o Ed já faz uma outra pergunta. Is he eating your burger and fries? Ele está comendo o seu hambúrguer e as suas batatas fritas? Aqueles mesmos que ele falou lá em cima, né? Naquela outra frase. E aí ele diz... Yes, dog are easy, Dad. Contradizendo o que o pai dele tinha dito. Sim, cachorros são fáceis, pai. Lembrando-se que aqui, né, ele tá falando isso, mas será que a comida de seres humanos é adequada para cachorro? O cachorro tem sua própria alimentação, não é? Então não vão querer criar cachorro comendo suas comidinhas não, tá bom? Então vamos lá para a atividade de compreensão. Onde o Júnior e o Ed estão? Essa aqui tá muito fácil, né? Lá no início do texto a gente vê que eles estão in a park. Eles estão em um parque, né? Então basta marcar aí. Segundo, o que significa expensive? Expensive significa caro. Lá na frase onde o pai do Júnior, Ed, diz And food for a dog is expensive. Expensive significa caro. E aí, o que significa every day? Tá certo? Lá diz que eles... que os cachorros, né, dogs, need walk every day. Cachorros precisam caminhar todos os dias. Então, a gente tem aqui todo dia. Every day. Day significa dia, every todo. Então, todo dia. E agora, igual na atividade anterior, relaciona as palavras aos seus significados. A gente tem aqui, ó, walk. Walk significa caminhar. Toy significa brinquedos. Food significa comida. Where significa onde. Fries significa batatas fritas. Table significa mesa. E easy significa fácil. Então agora a gente vai preencher com as letrinhas, né? C, G, D, A, B, F, E, where, D. Ok? Tá meio esquisito aqui, mas vocês conseguiram compreender. Espero que tenham conseguido compreender.